Tia Lívia aqui de volta, só para explicar para vocês que hoje, quarta-feira, nós não vamos ter a nossa aula online ao vivo, certo? Vai ser só a nossa videoaula gravada e vocês vão fazer a atividade depois, tá bom? Então, nós hoje vamos trabalhar com numeral. Essa classe de palavras que nós vamos conhecer agora, então você já pode providenciar aí a sua gramática no capítulo 8 das páginas 160 a 166, tudo bem? Então vamos lá. Numeral. Numeral é a classe gramatical variável que dá a quantidade, posição, fração e a multiplicação dos substantivos. É importante que você perceba que o numeral ele vai estar sempre ligado a um substantivo. Então, por ele fazer essa ligação, muitas vezes nós somos levados a confundir. Será que é um substantivo? Será que é um numeral? Ou até mesmo podemos confundir com o artigo, mas isso nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Primeiro, eu gostaria que você percebesse a diferença entre numeral e algarismo. Numeral é a forma que se lê os algarismos, é a palavra. Então, é a maneira que a gente escreve, que a gente lê aquele numeral, certo? Aquele algarismo, perdão. E o algarismo é a forma numérica que é utilizada na matemática. Por exemplo, eu coloquei aí o número 10. O algarismo, o algarismo arábico, é esse aí, 10, certo? E algarismo romano, você tem o x, que é a representação do 10 em algarismo romano. E logo abaixo você tem a forma que se lê esse algarismo, ou seja, a palavra que representa esse algarismo, ok? Deu para entender a diferença entre numeral e algarismo? Ótimo, muito bem. Então, nós vamos dar continuidade. Vamos entender aí que nós temos 4 tipos de numerais. Nós temos os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Cardinais são aqueles que dão nome aos números. Ordinais são aqueles que indicam a posição do ser em determinada sequência. Exatamente. Se você já está pensando que tia, então é aquele que diz assim, primeiro, segundo, terceiro. Exatamente. Esses são os ordinais. Multiplicativos é aquele que indica a quantidade multiplicada. Então, você tem o dobro, o triplo e assim por diante. Fracionários é aquele que indica o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida. Metade, meio, certo? 1/3. E aí você tem os números fracionários. Essa classificação aí, nós vamos ver um pouquinho lá na frente, nos próximos slides, a aplicação desses numerais. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, qual seria a diferença entre artigo 1, que é um artigo indefinido? Lembra que nós estudamos isso no mês de agosto? Agora, nesse mês de setembro, nós estamos estudando o numeral. O numeral 1 é diferente do artigo indefinido 1. Vamos entender qual é a diferença. Tenho um amigo e você, 2. Então, tenho um amigo. Isso aí significa o quê? Quantidade. E você, 2. Então, aí é um numeral. Agora, quando eu digo assim, um dia estava no jardim e avistei uma borboleta. Esse 1 aí é um artigo indefinido. Por quê? Porque não informa qual foi o dia. É qualquer dia.
certo? Não indica quantidade. Aí está indicando uma incerteza, uma indefinição. Por isso que nós chamamos de artigo indefinido. Lembra? Ótimo. Então, vamos continuar. Flexão do numeral. Aí nós vamos ver a aplicação, certo? A aplicação dos numerais. Então, a flexão, ela quer falar muito da questão do gênero e do número. Lembra que o gênero é quando pode ser feminino ou masculino? E o número quando pode ser singular ou plural? Os numerais acontece a mesma coisa. Vai depender de quem? Do substantivo. O substantivo que está acompanhando é que vai dizer se esse numeral vai estar no gênero feminino ou no masculino. Observa aí, 1, 2 e os que indicam centenas, a partir de 200, variam em gênero. Ah, professora, então quando eu digo assim, tenho um amigo, esse um, ele está no masculino singular. Agora, se eu digo assim, tenho 200 folhas de papel, então folhas está no feminino e está no plural, portanto, o numeral também vai para o feminino plural. Deu para entender? Ótimo. Terminados em ão, variam em número, somente em número, não vai variar em gênero. Olha só, 1 milhão, 6 milhões. Veja que os demais numerais não podem variar, certo? São invariáveis. Então, professora, por que eles são considerados classes gramaticais variáveis? Exatamente porque eles podem variar em gênero e número, só que tem as suas exceções. Deu para entender? Ótimo. Vamos lá. Continuando ainda sobre a flexão dos números, do numeral. Os ordinais. Os ordinais, eles vão variar em gênero e número. Vai depender de quem? Do substantivo ao qual eles estão acompanhando. A 8ª nadadora de nossa equipe chegou em 23º lugar. Veja, 8ª é um numeral cardinal, um numeral ordinal. E esse numeral está no feminino singular. Por quê? Porque concorda com o substantivo nadadora. Esse substantivo nadadora está no feminino singular. Portanto, também o numeral também tem que estar no feminino singular. Já 23º está no singular e está no masculino. Por quê? Porque concorda com o substantivo lugar. Ah, professora, agora eu consegui entender. Ótimo. Mas se você ainda não entendeu, você pode procurar a tia lá no PV, tá bom? Procura a tia lá no PV do WhatsApp e tira a tua dúvida. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Flexão do número ainda, com relação aos multiplicativos. Os multiplicativos vão flexionar também em gênero e número, quando usamos como adjetivo e não se flexiona quando usados como substantivo. Então, ele vai variar no sentido de adjetivo. Quando tiver o sentido de substantivo, não vai variar. Por exemplo, o carteador, que é quem joga carta, costuma fazer apostas duplas e triplas. Veja que aí duplas e triplas, que são numerais multiplicativos, estão com o valor de adjetivos, estão dando uma qualidade, uma característica a apostas, certo? Por isso que estão no plural e no feminino, ok? Porque concorda com apostas. Outro exemplo,
Esta empresa produziu o triplo do ano anterior. Triplo aí está com valor de substantivo. Quando está com valor de substantivo, não vai haver variação, nem em gênero e nem em número. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos prosseguir. E os fracionários, professor, eles podem variar? Podem, mas só vão variar em número, de acordo com os cardinais. Então, aqueles números fracionários que estão acompanhados de números cardinais, eles vão variar apenas em número. Veja, o rapaz pagou 1/3 da dívida. Veja que o número cardinal é 1 e terço é a fração. Então, terço está concordando com 1, que é o cardinal, certo? Então, está no singular. 5/4. 5/4, quartos é o fracionário. E 5 é o cardinal. 5 indica uma quantidade maior que 1. Então, se indica uma quantidade maior do que 1, então, quartos vai para o plural. Deu para entender? Ótimo, é de acordo com a indicação, com a quantidade dos números cardinais. Tudo bem até aqui? Vamos lá, pessoal. Atenção! O número fracionário meio concorda com o gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Veja, o horário do voo é 12:30. Meia aí porque indica hora. E meio porque está ligado ao substantivo dia, certo? Então, um está ligado ao substantivo hora e o outro está ligado ao substantivo dia. Então, aí vai ter que estar tanto no feminino como no masculino. Meio é igual a um pouco, é invariável. A menina estava meio insegura. Nesse caso aí, que vai indicar a ideia de pouco, certo? Então, nesse caso aí, não vai haver variação de gênero. Então, tem que ter bastante cuidado com isso aí. Quando a palavra meio for igual a pouco, né? A indicação for de pouco, então, nesse caso, não vai haver variação, nem de gênero e nem de número. Podemos prosseguir? Vamos lá. Observe, a notícia foi dada em primeiríssima mão. Primeiríssima mão está no feminino singular. Há numerais que podem se flexionar em grau quando se quer dar ênfase a uma ideia. Então, nesse caso aí, ele quis enfatizar. Por isso que houve uma flexão de grau. O Corinthians caiu para a segundona. Segundona também é uma flexão de grau. Por quê? Porque quer dar uma ênfase à ideia principal. Tudo bem? Vamos lá. Emprego dos numerais. Algarismos romanos colocados após as palavras papa, século e reis até o 10 serão sempre lidos como ordinais. Como assim, professora? Papa João Paulo VI. Agora, se for depois do 10, vai ser Papa Bento XVI. Não vai para ordinais, volta para os cardinais, certo? Observe, se vierem antes, serão sempre lidos como ordinais. Esse é no caso aí, 11º capítulo, ok? Os numerais de leis, decretos, avisos, circulares, portarias e outros textos oficiais com algarismos arábicos são lidos como numerais ordinais até o 9º e como cardinais a partir do 10. O governo baixou a portaria 8ª. Conforme o artigo 15
não houve infração. Deu para entender? Ótimo. Então, agora, numerais, numeração de páginas. As numerações de páginas sempre você vai ler como cardinais. Se o algarismo vier antes de substantivo, é lido como ordinal. Li a 6ª folha do jornal. Tudo bem? Perfeito. Então, agora, clica lá em tarefas de casa e responda a sua atividade. Não esqueça, fique em casa. Beijos e até a próxima.